Vou recordar os velhos tempos. Acordo miúdo para passar para a escola. Recordar é viver. Ok. Hoje eu vou falar de ideias que mudaram países, guerra e destinos. Por que alguns líderes africanos se aproximaram do marxismo-leninismo? Quem foi o Mao Tse-tung? E como essas correntes influenciaram a luta pelo poder em Angola? Hoje vamos viajar até ao período da independência e da Guerra Fria para compreender melhor esse contexto. Ficam aí. Bloco 1. Marxismo e leninismo e a luta contra o colonialismo. Entre as décadas de 1850 e 1870, muitos povos africanos lutavam para conquistar a independência. Nesse tempo, as ideias marxistas e socialistas ganhavam força em várias partes do mundo. Para muitos movimentos de libertação em África, naquele tempo, o marxismo e o leninismo era bom. Toda a gente era igual. A ideia foi luta contra a exploração do colono, igualdade social, independência econômica, organização revolucionária. Ao mesmo tempo, países como a União Soviética e China apoiavam diversos movimentos de libertação. Foi nesse ambiente que vários líderes africanos tiveram o contato com essas ideias. Estão a ver? Bloco 2. Angola, o MPLA, a FNLA e a UNITA. Em Angola, os três principais movimentos de libertação seguiram caminhos diferentes. Agostinho Neto e o MPLA aproximaram-se do marxismo-leninismo e receberam apoio da União Soviética e da Cuba. O objetivo era construir um Estado forte, capaz de combater as desigualdades deixadas pelo colono. Orden Roberto, líder da FNLA, procurou apoio sobretudo em países aliados com o Ocidente. Jonas Savimbi teve uma trajetória mais complexa. Durante a juventude, estudou e teve contato com ideias marxistas, incluindo uma passagem pela China. Mais tarde, durante a Guerra Fria, afastou-se dessas posições. Aproximou-se dos Estados Unidos e de outros aliados ocidentais. Por isso, a disputa em Angola não era apenas militar, também era uma disputa de ideias, alianças internacionais, estratégias de poder. Estão a ver? Bloco 3. Mao Tse-tung. Quem foi o Mao Tse-tung? Mao Tse-tung foi um líder da Revolução Chinesa e fundador da China comunista em 1849. A sua principal contribuição foi adaptar o marxismo à realidade chinesa. Em vez de copiar apenas os trabalhadores da cidade, Mao valorizou o papel dos camponeses na revolução. A sua estratégia inspiraram vários movimentos africanos, porque mostravam que um país pobre podia desafiar a potência mais forte. Mas aqui fica uma pergunta importante. Os líderes africanos adotavam essas ideias porque gostavam ou porque precisavam de apoio militar, financeiro e político para sobreviver? Provavelmente houve um pouco dos dois. No fim, a história de Angola mostra que as ideologias tiveram influência real, mas também foram moldadas pelas circunstâncias, pelas alianças internacionais e pela luta pelo poder. Estão a ver? Muito profundo esse mal. Bloco 4. A Guerra Fria. Para entender a Guerra Fria em Angola, naquela época, é preciso compreender o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma disputa mundial entre duas grandes potências, os Estados Unidos, que defendiam o capitalismo, e a União Soviética, que defendia o comunismo e o marxismo-leninismo. Quando era pequeno, quando velho, escutava a rádio, só escutava a Guerra Fria. E eu me perguntava, mas será que lutam no gelo? É como então? Chamou-se de Guerra Fria porque, apesar de rivalidade intensa,
as duas potências nunca enfrentaram numa guerra direta, uma contra a outra. Em vez disso, apoiavam governos, movimentos armados e aliados em várias partes do mundo. A África tornou-se um dos palcos dessas disputas e Angola não ficou de fora. Continuação do bloco 4, a Guerra Fria. Durante a luta pela independência e depois dela, o MPLA recebeu o apoio da União Soviética e da Cuba, eu já disse. A FNLA recebeu o apoio de países aliados dos Estados Unidos, também já disse. A UNITA, liderada por Jonas Savimbi, também recebeu o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul durante a parte do conflito. Estão vendo? Assim, a guerra em Angola deixou de ser apenas uma disputa entre angolanos. Passou também a fazer parte da grande rivalidade mundial entre os blocos comunismo e o bloco capitalista. Por isso, muitos historiadores consideram que a Guerra Civil Angolana foi um dos conflitos africanos mais influenciados pela Guerra Fria. Estão a ver? Também já falei muito. Quando as grandes potências ou dois elefantes lutam, o que sofre sempre é o capinho. Este é o meu podcast, ninguém volta vazio em casa.